Olá pessoal e sejam muito bem-vindos. Quando a gente pensa numa picada de serpente, a primeira coisa que vem à mente é o veneno, certo? Mas e se, mesmo depois que o soro antiveneno faz o seu trabalho, começar uma outra batalha, silenciosa, mas que pode ser igualmente fatal? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nas infecções bacterianas secundárias. Esse que é o verdadeiro inimigo oculto por trás de muitos acidentes ofídicos. Para a gente desvendar essa história toda, nosso papo vai seguir uma linha bem clara. Primeiro, vamos entender a dimensão do problema. Depois, a gente vai espiar o que vive dentro da boca de uma serpente. Na sequência, vamos analisar um estudo super importante com seus métodos e o que ele descobriu. A partir daí, a gente entra na parte mais crítica, os perfis de resistência aos antibióticos. E, por fim, vamos amarrar tudo isso discutindo o que realmente importa para a prática clínica e para o futuro. Então, para começar, vamos colocar o problema em perspectiva. Acidentes com serpentes, gente, são uma crise de saúde pública, principalmente nas regiões tropicais do planeta. Só que o grande desafio, muitas vezes, não está só na ação do veneno, mas naquilo que ele traz junto. Olha só esse número, até 138 mil. Essa é a estimativa de mortes por picadas de serpente por ano. É um número absurdo. E o que choca ainda mais é que uma parte bem significativa dessas mortes não acontece só por causa do veneno, mas pelas infecções que vêm depois. E aqui está o ponto central da nossa conversa. O soro antiveneno, ele é fundamental. Ele vai lá e neutraliza as toxinas, mas ele não faz nada contra uma segunda onda de ataque, que é das bactérias que foram injetadas junto com a picada. Elas começam o seu próprio estrago, causando infecções gravíssimas, como fasciite necrotizante, abscessos, que podem ser tão devastadoras quanto o próprio veneno. E isso nos leva direto para a fonte do problema. Afinal, o que é que vive nesse ecossistema tão perigoso que é a boca de uma serpente peçonhenta, como as da família Viperidae, e em especial as do gênero Botrops? A boca de uma serpente. Bom, ela está longe de ser um ambiente estéril. Pelo contrário, é um ecossistema super dinâmico, um verdadeiro zoológico de bactérias. E toda essa comunidade é transferida como se fosse um carimbo direto para os tecidos da vítima durante a picada. Funciona como uma verdadeira injeção de bactérias. E quando a gente vai ver quem são os moradores mais comuns, a gente encontra alguns nomes bem conhecidos e preocupantes. Espécies como Morganella morganae e Pseudomonas aeruginosa aparecem com frequência. E elas são famosas, infelizmente, pelo potencial de causar doenças graves em humanos, o que já acende um grande alerta para o tratamento. Para a gente aprofundar um pouco mais, vamos dar uma olhada num estudo bem importante que foi feito lá no Panamá. Os pesquisadores investigaram a microbiota oral e, principalmente, a resistência a antibióticos de 48 serpentes da família dos viperídeos, incluindo a famosa Botrops asper. A metodologia que eles usaram foi bem robusta. Basicamente, coletaram amostras com swabs, cultivaram essas amostras em meios diferentes para tentar isolar o máximo de bactérias aeróbias possível e depois usaram um sistema automatizado, tanto para identificar quem era quem, quanto para testar a sensibilidade delas a vários antibióticos. Bem completo. E o resultado? Bom, das 48 amostras, eles conseguiram isolar 41 cepas de bactérias, de 12 géneros diferentes. Mas o achado mais importante, na minha opinião, é este aqui. A grande maioria eram bactérias gram-negativas. Só essa informação já é uma pista valiosíssima para direcionar o tratamento inicial. E aqui estão os protagonistas dessa história. A Morganella morganae foi a campeã, aparecendo em todas as espécies de serpentes que eles analisaram. Logo depois veio a Providencia rettgeri. E, claro, a Pseudomonas aeruginosa, um patógeno oportunista super relevante na clínica, também deu as caras, o que só reforça o risco. Esse gráfico mostra uma coisa fascinante. A diversidade de bactérias não é a mesma em todas as serpentes. Ela varia bastante. Enquanto a Portidium landsbergi tinha uma variedade enorme, a Botrops asper, que é uma das que mais causa acidentes na América Central, tinha a menor diversidade. Isso sugere que, talvez, para acidentes com a Botrops asper, os culpados pela infecção sejam mais previsíveis. E agora a gente chega na parte que, honestamente, é a mais preocupante de todas. Porque não adianta só saber quais bactérias estão ali. A gente precisa saber
como lutar contra elas. E é aqui que o cenário da resistência antimicrobiana se mostra um desafio gigantesco. Essa é a pergunta que ecoa em toda a emergência que recebe uma vítima de picada de cobra. Será que o tratamento padrão vai funcionar? A eficácia de tudo depende da resposta a essa pergunta. Essa tabela, pessoal, é um verdadeiro alerta vermelho para quem está na linha de frente. Olhem isso. 100% de resistência da Morganella morgani às cefalosporinas de primeira geração. Sabe o que isso significa na prática? Que um dos tratamentos mais comuns para infecções de pele simplesmente não faria nem cócegas no principal patógeno que a gente encontrou. E o buraco é mais embaixo. O estudo detectou perfis de resistência que são muito mais avançados. Eles encontraram bactérias com características compatíveis com a produção de BLEE, que são as beta-lactamases de espectro estendido. Pensa nessas enzimas como destruidoras de antibióticos. Elas inutilizam uma classe enorme de medicamentos como as penicilinas e cefalosporinas, o que limita drasticamente as nossas opções. Agora vamos focar na Pseudomonas aeruginosa, que é um patógeno muito temido pela sua resistência. Aqui o perfil foi misto. O estudo mostrou que ela era bem sensível a antibióticos importantes, como a ceftazidima, a cefpima e os aminoglicosídeos, ou seja, boas opções de tratamento. Por outro lado, a sensibilidade ao meropenem, que é um antibiótico superpotente, já não era de 100%. Essa informação é ouro na hora de escolher o tratamento certo. Certo, mas e aí? O que isso tudo quer dizer na prática? Como é que esses dados de laboratório se transformam em uma decisão clínica ali do lado do leito de um paciente que foi picado por uma bótrops? A conclusão dos próprios autores do estudo é, na verdade, um chamado à ação. Aquela prática de usar um antibiótico padrão para todo o mundo está se tornando não só ultrapassada, mas perigosa. É fundamental que a ciência, com dados locais de vigilância, guie cada escolha de tratamento. Então, o que a gente tira de mais importante dessa análise? Primeiro, confiar em protocolos de antibiótico de receita de bolo pode dar muito errado. Segundo, a gente precisa conhecer a flora bacteriana de cada região e seus perfis de resistência. Terceiro, o tratamento tem que obrigatoriamente cobrir gram-negativos resistentes, como a Morganella e a Pseudomonas. E quarto, o soro é rei, mas a antibiótico terapia criteriosa é sua rainha. Um não vive sem o outro. E claro, é sempre bom a gente ter um olhar crítico. O próprio estudo aponta uma limitação importante. Os métodos de cultura que eles usaram não conseguem ver tudo. Bactérias anaeróbias, por exemplo, que não crescem na presença de oxigênio, ficaram de fora. Isso significa que a realidade pode ser ainda mais complexa, com uma diversidade de bactérias e de resistência ainda maior. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que é bastante urgente. A resistência aos antibióticos é uma ameaça global, que aparece nos lugares mais inesperados, tipo na boca de uma serpente. A questão, no fim das contas, não é se a gente vai encontrar bactérias resistentes na próxima vítima, mas sim se a nossa vigilância e as nossas estratégias clínicas estarão à altura desse desafio.